Vamos abrir nossa Bíblia, a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu vou ler 3 versículos. Vou ler o 9, o 11 e o 12. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Leremos o versículo 9, 11 e 12. Preste atenção no que nós vamos ler e também preste atenção o que o Espírito Santo vai te falar nesta noite, vai nos falar, né? A mim também. Diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas, as grandezas de quem? Daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 11 e 12 dizem assim, os dois: amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios. Então nós estamos entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, peça ao Espírito Santo para te dar sabedoria, discernimento e te dar alegria para ouvir a palavra. Sede e fome pela palavra. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, mais uma vez, para proclamarmos as coisas boas do Teu Evangelho. Senhor, só Tu sabes falar conosco. Só Tu conheces o nosso coração. Pai, dá-nos alento, dá-nos vontade de Te servir, dá-nos sabedoria para servi-lo bem. Senhor, que nós possamos ser exemplo, Senhor, para todas as vidas que precisam de direção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu coloquei esse título porque algumas vezes, o título que eu vou mostrar, algumas vezes eu vou citar a Babilônia, né? Então, o título dessa mensagem é Apesar da Babilônia. Apesar de nós estarmos na Babilônia, apesar da Babilônia. E eu fico assim, cada dia mais encantado com o Espírito Santo. Hoje de manhã a Vivian pregou uma mensagem, que o teor da mensagem tem a ver com o teor que nós vamos pregar agora. E embora ela seja minha filha, ela mora em casa separada, longe de mim, e nós não temos o hábito de, o que você vai pregar? Eu vou pregar isso, então eu vou pregar aquilo. Não, é o que o Espírito Santo informa. Isso, por que eu estou dizendo isso? Por quê? Para a edificação da nossa fé. Porque há uma conexão. Aquilo, quando Deus quer falar alguma coisa, Ele usa mais de uma pessoa para Ele falar aquilo que Ele deseja falar. E nós estamos vivendo já uns anos para cá, e a tendência é piorar. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, complicados, tempos de murmuração no meio do povo de Deus, tempo de perseguição aos escolhidos de Deus, tempo de desentendimento. Às vezes nós nos desentendemos, nós conseguimos afastar pessoas, conseguimos dar mau testemunho, e isso não é legal, porque nós estamos aqui para fazer o contrário, atrair as pessoas, mas muitas vezes com as nossas atitudes, ou com a falta de atitude, nós estamos dispersando pessoas. Nós temos por hábito não deixar de lado e bater de ombro para os problemas que as pessoas estão passando,
mas temos por hábito, por costume, por direção de Deus, a não nos misturarmos com coisas ou com assuntos que a gente perceba que aquilo pode enlamear o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Então, para isso, nós temos que ter muito cuidado, porque de vez em quando nós nos surpreendemos com a terra, com o lugar que nós estamos vivendo. Então, eu quero fazer uma comparação com aquele povo de Deus, que Deus foi quem permitiu, preparou que eles fossem ser exilados, cativos da Babilônia. E hoje eu quero olhar sob um outro prisma, um outro ponto, onde a gente possa perceber uma coisa que talvez a gente não percebe. Muitas vezes nós estamos em dificuldades e pensamos que estamos em dificuldades por castigo. Não estou me referindo ao povo que estavam sob castigo. Desobedeceram a Deus. Toda vez que o povo desobedecia a Deus, Deus ia lá e dava uma corretiva neles. Mas a primeira coisa que eu quero falar para os irmãos: se você desobedece a Deus, Ele pode estar preparando um corretivo para você, mas você não deixa de ser filho de Deus. Ele não deixa de ser seu pai. A primeira coisa que eu quero que você guarde. Assim como nós com os nossos filhos. Há pais que são um pouco exagerados. E eles querem corrigir seus filhos batendo, machucando. Há pais. Aliás, eu nem sei se são pais, né? Mas enfim, há. A gente não precisa conhecer pessoalmente, mas a gente vê notícias, pessoas que até batem até matar o filho. Mas imagine o pai que está corrigindo o filho fez uma arte muito grande, uma desobediência muito grande. Hoje eu estava conversando com um irmão ali fora, e eu dizia assim, o assunto surgiu, eu falei assim, meu pai era assim, meu pai ele fazia assim, ó. Quando ele puxava esse para baixo, eu falei, ih, deu ruim. E dependendo do que acontecia, se isso fosse mais, eu tinha que dar muita volta para chegar em casa de noite. Eu ia brincar na rua e ficava, meu Deus do céu, está quase na hora de eu dormir, amanhã eu vou acordar cedo. E eu via a luz acesa lá no quarto, falei, ele está acordado, não vou conseguir passar. Mas deixa eu te dizer, apesar das broncas, apesar dos puxões de orelha, eu nunca percebi que ele não se apresentava a mim como meu pai. E eu nunca tive nenhuma dúvida de, na hora de socorro e de dificuldade, eu clamar, papai, me ajuda. Por que nós humanos falhos somos assim e Deus não é? Então, eu preciso primeiro separar o fato daquele povo ter desobedecido. E não foi só uma vez que eles ficaram cativos, mas eu quero colocar sobre a Babilônia, porque a Babilônia é muito sintomático isso daqui. O espírito da Babilônia está entre nós estamos vivendo numa Babilônia, e a Babilônia que está lá em Apocalipse, que o Senhor destruirá, para depois então ele entrar triunfante com a sua igreja, para que nós dominemos. A última a ser dominada será isso, a Babilônia. Mas o que eu quero tirar daqui? Eu quero tirar daqui que, de repente, as pessoas dizem, se você está sofrendo, se você está com dificuldade, Deus te esqueceu. Já teve casos de as pessoas me procurarem, ou eu ver procurando outro, dizendo, olha, eu não sei nem se eu preciso orar, se eu posso orar, eu acho que Deus não tem ouvido as minhas orações. Isso é uma heresia, isso é uma calúnia muito grande, é uma calúnia espiritual muito grande, porque Deus, a palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 59,
que a mão do Senhor, a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos surdos para que não possam ouvir. Então, apesar de toda a nossa iniquidade, ele não tem os seus ouvidos surdos. Mas o que eu quero falar é que, quando ele nos envia, ainda que seja sob castigo, ele nos prepara. Ele não fica ausente. Especificamente nesse caso da Babilônia, nós conhecemos algumas pessoas dentre o povo de Deus que estava ali. Eles tinham uma ligação direta com Deus, embora apesar de estarem na Babilônia. Aliás, eu costumo dizer que se tudo fosse muito certinho, tivesse, isso nós estaremos lá no céu, mas aqui tudo certinho, tudo funcionasse, muito dificilmente nós iríamos lembrar de Deus, ou lembrar de pedir, ou lembrar de fazer alguma coisa. Mas precisamos de passar por algumas situações, precisamos passar por umas situações para nós aprendermos, para nós crescermos, sim, mas principalmente para que o nome do Senhor seja exaltado, para que nós aquilatemos o grau da nossa fé. Há passagens na Bíblia que a gente pode ver isso claramente. Como é que o Senhor deixou acontecer até ali? Foi até os 45 do segundo tempo, para salvar ou para dar uma... É porque Ele queria testar. Normalmente Ele quer testar a sua fé, Ele faz alguma coisa com um propósito. O que existe na Babilônia? O que existia e o que existe nesse mundo tenebroso que nós vivemos? Idolatria. Idolatria. E por causa de nós estarmos no meio de um povo idólatra, no meio de conceitos que nos levam a idolatrar objetos, pessoas e tal, nós temos trazido para dentro da igreja alguns carrapichos desses. É natural, porque é o que dizem, na Polícia Federal, a Polícia Militar ou a Polícia, está ali, a gente estava esperando que fossem homens dignos e tem umas pessoas ali. Sim, mas a polícia é feita de homens. É feita de homens. E se ele não for uma pessoa correta, ele vai levar isso de errado para dentro da polícia. E se nós, como crentes em Jesus, trouxermos algumas coisas, eu vou chamar de carrapichos, algumas sujeiras, se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos trazer para dentro da igreja. Mas também há a perversão. Irmãos, a perversão tem entrado dentro das igrejas. Que tristeza. Quando é que você imaginou de ouvir isso? Quando é que você imaginou de ouvir isso? Opressão. A Babilônia, ela exerce uma opressão sobre as pessoas. Esse mundo exerce uma opressão sobre nós. Não é tão difícil nós identificarmos pessoas opressas, pessoas que por alguma razão não conseguem mais ter alegria, paz no coração. Por quê? Porque nós estamos sendo contaminados pelo espírito da Babilônia, que está entre nós, em todos os lugares que nós vamos, na escola, no trabalho, em todos os lugares, nós temos o espírito ali, nós tomamos conduções, nós frequentamos ambientes onde, se a gente não prestar muita atenção, nós estamos cultuando ou aparentemente cultuando com a nossa presença lugares que são oferecidos a outros deuses. Mas há lugares que, se nós formos pensar, ali eu não vou, porque aquilo, você não vai andar de ônibus, você não vai entrar num avião, você não vai entrar num restaurante, é muito difícil. Então, qual é a diferença? A diferença, e nós vamos começar a pontuar, é que, primeiro, como eu disse no início, nós ainda somos filhos de Deus. Mas há uma coisa que muitas vezes temos esquecido,
é que nós estamos aqui, primeiro, por causa de um descuido. A partir dali, tudo ficou difícil para nós. Qual é o descuido? O pecado, a desobediência do homem, lá no início. Quando ele tinha opção, quando ele tinha escolha de não ouvir o conselho, que era um conselho contrário à palavra de Deus, ele aceitou, ele gostou. Então, Deus nos permite que estejamos na Babilônia, para, primeiro, nós aprendermos que nós temos escolha. Nós temos escolha. A Bíblia mostra várias vezes Deus falando isso. Escolhe agora, a vida ou a morte? O que você quer escolher? A bênção ou a maldição? Ele nos dá poder de escolher. Mas como que você vai escolher a maldição, onde tudo é santo e não há maldição? Então, se você escolhe a maldição, porque você está vivendo no meio de pessoas amaldiçoadas, de um sistema amaldiçoado. E eu quero mostrar nessa noite as diferenças que nós temos, o nosso povo de Deus, que embora estejamos em desvantagem em alguma situação, nós somos povo de Deus. Lembra quando Moisés encontra com Deus lá no deserto? E quando ele viu aquela sarça ardendo ali, ele se aproximou. Eu nunca vi disso. Ele estava há 40 anos no deserto, ele conhecia tudo quanto é coisa do deserto. E Deus fala para ele: tire a sandália, se aproxime-se para aqui, cuidado, aqui é terra santa, o lugar é santo, santo porque a presença de Deus estava ali. E Deus fala para ele: olha, eu tenho ouvido o gemido do meu povo. Que povo? O povo que estava no Egito, escravizado. Então, o povo de Deus que estava no Egito era um povo que estava sofrendo na escravidão. Era um povo que está sendo oprimido. É um povo que estava aprendendo a ver muitas coisas erradas. Era um povo que já estava acostumado a até algumas idolatrias, ou muitas idolatrias. Mas ele continuava sendo o povo de Deus. Primeira coisa que nós não podemos tirar da nossa mente. Agora, cuidado para você não dizer assim: já que eu sou de Deus, aí muitos têm feito isso. Nós estamos agora não na lei, estamos na graça, e eu posso aprontar do jeito que eu quiser, porque o meu Deus é um Deus bonzinho. Meu Deus é amor, e Ele é amor. Mas Ele é justiça. Mas vamos deixar de lado esse Deus é justiça que vai te punir. Vamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Como Deus espera nos ver aqui na Babilônia. Vocês não estão entendendo que eu estou chamando de Babilônia, porque há muita semelhança de onde nós vivemos, e as coisas estão tão difíceis que, se Deus não abreviar a vinda de Jesus, muitos não suportarão. Está isso da palavra. Então, nós estamos aqui neste mundo porque precisamos estar, nós não temos outra saída antes de vivermos com Deus, vivermos com Jesus, lá nas mansões celestiais, lá onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá morte, não haverá trevas, não haverá nada disso. Nós temos que viver neste lugar. Este é o lugar que foi reservado para que nós estejamos aqui com um propósito. Nós temos que glorificar o nome de Deus. E que coisa difícil. Por quê? Porque o inimigo, ele pode não ser o mais sábio, mas ele é astuto, ele é ardiloso de guerra, ele sabe promover encantamentos, ele sabe fazer com que nós gostemos das coisas que vão nos desviar do propósito e do foco de Deus. Mas nós temos a opção, nós temos a escolha de não aceitarmos as regras babilônicas. Não estamos abandonados. E Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aí agora você vai... Toda criança conhece a história, né? Daniel,
Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam lá, que foram jogados, toda criança, né, conhece essa história. E eu queria pegar um pedacinho dela para nós imaginarmos. Vamos imaginar esse povo trabalhando ali, sob a direção, sob a opressão, sob o domínio de Nabucodonosor. Mas eles estavam ali, dominados por ele. Mas Deus queria dizer, mas quem guia vocês sou eu. Eu dou a palavra, eu mudo entendimentos. Note que quando ele joga Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha, depois que ele tira, vê que os 3 estão bonzinhos, e que o quarto que ele tinha visto, né, tem um quarto, eu coloquei 3, e os 3 saíram de lá sem chamuscar de fogo a sua roupa, os seus bonés, seus chapéus, eles tinham que estar lá. Ele fica entusiasmado, e Deus fala com aquele que não era servo dele. Quem? Nabucodonosor. E faz ele proferir, diz assim: reconheço que não há Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas por que ele fez isso? Porque eles foram jogados na fornalha? Por que ele fez isso? Porque ele estava com um sentimento de culpa antes e jogou esses 3 rapazes que trabalhavam para ele nos negócios da Babilônia, e agora ele vê que, ufa, graças a Deus, sim, ele diz isso, graças ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele ainda faz uma ameaça, ele disse: a partir de agora, se eu vir alguém não obedecer a esse Deus, eu vou fazer dele um monturo, eu vou estragar a vida dele, eu vou acabar com a vida dele. Olha como a situação muda. Então, note, irmãos, que nós temos uma coisa na nossa vida, morando na Babilônia, vivendo na Babilônia, que os babilônicos não têm, que se chama Espírito Santo. Isso, meu irmão e minha irmã, parece uma coisa assim, então, pastor, mas o senhor descobriu a pólvora, né? Nós temos, eles não têm, mas nós não temos utilizado como deveríamos utilizar. Ou às vezes esquecemos, ou por vezes não conhecemos as ações do Espírito Santo, para que nós possamos utilizar nessa Babilônia. É possível sermos diferentes, porque Deus está conosco. Irmãos, imaginem os irmãos, nós temos escolha, nós estamos num ambiente, na escola, num ambiente no trabalho, e olha que as regras são assim, que dificuldade você não cumprir aquela regra, quando ela fere os preceitos de Deus, quando ela fere os princípios de Deus, que dificuldade, mas ela precisa ser quebrada, ou desobedecida. Na continuação desse texto aqui, ele vai dizer, por causa do versículo 13, por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos. Isso aqui, Pedro falando isso, seja o rei como principal monarca, seja os governantes como por ele enviados, parece um contrassenso, parece algo incoerente. Será que Pedro não conhecia a história desses irmãos que estavam cativos lá? Sim, mas não é possível que ele conhecendo, ele escreva isso? Não, mas ele conhecia. Mas há um detalhe, por isso você não pode pegar alguns versículos e dizer, aqui está dizendo isso aqui. Mas a palavra de Deus diz e nos ensina que tudo aquilo que fere os preceitos de Deus, os princípios de Deus, nós não podemos, nós devemos desobedecer. E eles simplesmente, numa ordem do rei, resolveram dizer assim, nós temos um Deus ou não temos um Deus? Nós temos um Deus, então nós vamos clamar pela presença desse Deus. Então, irmãos, que interessante é quando nós percebemos que nós estamos em desvantagem, mas nós somos filhos de Deus. Nós estamos em desvantagem, mas o Espírito Santo fala conosco. Agora, tem uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, é que nós viveremos como eles sabiam que não estariam para sempre ali. Nós viveremos aqui por um tempo determinado, mas depois seremos libertos.
E nós, às vezes, temos esquecido isso. E por isso que, quando nós percebemos que há uma possibilidade de fazermos alguma aliança que nos alivie a alma, que nos descanse, nós somos tendenciosos a fazê-la, essa aliança. Por quê? Puxa vida, eu pelo menos, eu vou amenizar a minha situação. Irmãos, nós temos vivido situações onde alguns crentes têm perdido a sua palavra com Deus. Quando alguém diz assim, olha, eu vou facilitar, nós vamos facilitar para a sua igreja, nós vamos facilitar, infelizmente, nós vamos facilitar para a sua igreja, nós vamos te dar isso, ou vamos te dar aquilo, as pessoas começam a ceder e a baratear o poder do Espírito Santo que nós temos, que ninguém tem a não ser a igreja de Cristo. Não é porque estamos nessa Babilônia que nós não podemos, não conseguimos ser fiéis a Deus. Aliás, uma pessoa contava assim, tinha um amigo que dizia assim, eu tenho um passarinho ensinado, ele não voa, mas ele é ensinado. Chegou lá na casa dele, ele olhou, mostrou a gaiola, ele, está aí, ó. Mas ele é ensinado de quê? Ele não foge, está ali, ó. Mas abre a porta da gaiola e deixa ele voar para ver se ele volta para a gaiola. Aí não, se ele voar, ele não vai voltar. Então ele não é ensinado. E muitas vezes nós agimos dessa forma. Nós não percebemos o Deus que nós temos e temos dificuldade de servi-lo em meio às circunstâncias adversas. Você deve estar olhando para mim e me perguntando, pastor, o senhor consegue? Irmãos, sob muita oração, e tem hora que dá vontade, Senhor, não vou aguentar não, mas por isso você precisa falar com Ele. Eu gosto muito das entrelinhas da Bíblia, eu gosto muito na hora que se falou, entre a hora que se falou, a hora que se profetizou, a hora que se determinou alguma coisa na Bíblia, até a hora que aconteceu. O que aconteceu nesse meio tempo, nesse ínterim? O que aconteceu ali? E eu fico imaginando, irmãos, quando Nabucodonosor prometeu fazer isso, jogá-los na fornalha. Primeiro ele tinha uma expectativa que ele dizia assim, não, em reconhecimento ao salário alto que você me paga, eu estou no escritório com ar refrigerado, porque eles cuidavam dos negócios da Babilônia. Em consideração que os meus irmãos estão lá no sol, são pedreiros lá e tal, sol cachuca, mas nós estamos aqui com a roupa perfumados, em consideração a isso, eu tenho que ser grato a ti. Talvez Nabucodonosor esperasse que eles falassem assim, mas ele tomou um susto quando ele diz assim, não cabe a nós respondermos se o Deus que nós servimos vai nos livrar ou não vai nos livrar. Mas uma coisa eu vou te dizer, se Ele livrar, eu sirvo a Ele, se Ele não livrar, eu sirvo a Ele. E eu imagino, quando ele joga isso lá, ou avisa que vai jogar, há um período, a Bíblia não diz se foi um dia, se foram 2 horas, mas algum tempinho foi. Ele manda aquecer. Obviamente, quando um rei queria punir alguém, ele mandava avisar, o rei manda avisar, no dia tal, às 3 horas da tarde, estaremos lançando na fornalha, venham todos, tragam as visitas, vocês vão ver. Eu creio nisso. Você lê um pouquinho da história, você não foi assim, pega aqui, joga ali, pá, matou. Não. E aí eu começo a imaginar as pessoas da mesma crença de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem sabe tiveram acesso e diz assim, você ficou maluco? Você ficou maluco? Nós estamos aqui, nós devemos ao rei, porque mal ou bem, e isso aí não é novo, mal ou bem nós temos comida. O que vai acontecer agora? A nossa esperança eram vocês, que trabalham lá nos negócios da Babilônia, que podia pedir para aumentar alguma coisa aqui de benefício para nós. Esse mesmo povo, não exatamente esses ali, mas os seus ancestrais, eles estavam saindo do Egito
E chegaram momentos que era melhor lá, nós estávamos castigados, mas não tínhamos comida. Sim, nós levávamos umas lambadas, mas nós tínhamos comida, nós tínhamos proteção. Quantas vezes, irmãos, nós nos esquecemos que nós temos o que a Babilônia não tem? Nós temos acesso direto ao Espírito Santo. Viveremos aqui por um tempo. E nesse tempo que nós vivermos aqui, nós precisamos mostrar o poder de Deus. Sal e luz, como a pastora Vivian pregou hoje de manhã. Sal e luz. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ter testemunho, ou dar testemunho do poder de Deus. Porque essa é a única condição que as pessoas que são diferentes de nós vão achar. Por que eu queria? Por que eu gostaria de ser crente? Por que eu tenho que ser crente? Eu estou usando esse termo crente. Por que eu tenho que ser um cristão? Por quê? Qual é a diferença? O que eu ganho com isso? Mas muitas vezes nós nos igualamos a eles. E ele disse assim: mas você faz tudo o que eu faço. Por que você quer que eu... O evangelho é transformação? Então não transforma nada, porque a mesma coisa que você faz, eu faço. A mesma coisa que eu faço, você faz. Isso quer dizer que temporariamente nós sofremos ataques, mas o nosso tempo aqui é um tempo determinado. Você pode não saber quanto tempo. Você sabe que se Jesus não voltar antes de você morrer, em média 70, 80, 90 anos. Meu cunhado morreu semana passada agora com 97, mas isso são exceções. Ontem eu estava vendo uma velhinha falando, eu pensei que ela tivesse 60, 58, 103 anos. E ela falava: já tirou óculos, eu sou bonito, nunca fez plástica. Mas isso é uma exceção. Isso é uma exceção. Mas o tempo que nós vivemos aqui, que nós temos uma ideia de vida natural, é um tempo que vai acabar, porque nós vamos ser chamados para morar com Jesus. Mas enquanto nós estivermos na Babilônia, apesar da Babilônia, nós temos que mostrar que nós somos diferenciados. É mais ou menos o seguinte: eu estou aqui, mas não mexa comigo, que meu Pai é o Senhor. O meu Deus é um Deus vivo. Estamos aqui, muitas vezes, manipulados por ações, por regras, mas nós somos guiados por Deus. E acima de todas essas autoridades e de todos os amigos que nós temos, acima deles todos, nós temos um Deus que nos guia, é aquele que nos fala em sonho, é aqueles que nos desperta, é aqueles que diz assim: não vá por ali, você está entrando numa furada. Então, quando nós estamos na Babilônia, nós temos um diferencial, nós temos um Deus que fala conosco. Interessante é que as pessoas acreditam nisso, que nós somos diferentes, e nós às vezes não acreditamos que nós temos um Deus diferente. Quando Nabucodonosor disse: eu vou matar, porque ninguém descobre o sonho, ninguém revela para mim o que é. Eu disse: espera um minutinho, vamos falar com Daniel. E Daniel disse: senhor, espera um pouquinho, nós vamos orar. Vocês imaginaram, irmãos, que troço absurdo? Rapaz, vocês são escravos aqui, vocês vão orar ao seu Deus. Isso é muita petulância. Imagina a cena, irmãos. Me dá uns dias aqui que eu vou orar, vou falar com o meu Deus. E todas as vezes que eles falavam, o servo de Deus, aconteceu também com José, todas as vezes, Deus os honrava. Senhora, tem uma palavra sábia aí. Eu não estou vendo ninguém com o Espírito de Deus como esse moço tem. Eu não estou vendo outra saída que não é essa saída. Como nós somos respeitados, mas nós mesmos muitas vezes não temos coragem ou não temos conhecimento de que esse Deus é um Deus que está conosco, apesar da Babilônia. Se você quer não viver em situações adversas, você tem que ir para o céu agora. Você precisa morrer, você parar de sofrer aqui e aguardar a volta de Jesus, aguardar o arrebatamento, enfim, você precisa disso. Mas não é essa a função nossa aqui.
enquanto Jesus não chamar, nós precisamos estar na Babilônia. Se a igreja sair, o mundo fica em trevas. Se a igreja sair, o mundo fica sem solução. Se a igreja sair, o mundo fica sem nenhuma direção. Isso vai acontecer quando a igreja for retirada. Estamos concluindo? Quais são alguns cuidados que precisamos ter? Um dos cuidados é que nós precisamos ser mais espirituais e enxergar as coisas com os olhos espirituais. Nós precisamos de observar os enganos que se nos apresentam. Não devemos nos encantar com aquilo que é passageiro, efêmero, ou com o que é genérico, é parecido, mas não é. Mas preste atenção, como é que eu tenho que ter cuidado de não usar o que não é eterno? Eu sou praticamente obrigado a usufruir das coisas que a Babilônia está colocando para mim. Então, se eu for fazer ao pé da letra, eu só vou seguir a Deus. Como é que eu falo um negócio que eu vou falar aqui, que pode ser que alguns irmãos não entendam, mas vamos lá, eu vou falar e você vai deixar o Espírito Santo falar contigo. Só que se você tiver dúvida, não passe à frente, vem me perguntar, eu te tiro a dúvida. Eu não sou contra, por exemplo, nós estudarmos ou trabalharmos num lugar onde todo mundo é crente. Não é só estudar, trabalhar também, não sou contra. Mas se você dizer assim, não, eu tenho que trabalhar num lugar onde todo mundo é crente, eu tenho que estudar num lugar que todo mundo é crente, eu tenho que... daqui a pouco você só vai poder vender para crente. E você só vai poder comprar de crente. Daqui a pouco você não vai tomar uma condução. Porque quando você entrar lá na condução, você vai ver o nome de um santo lá, de um Deus que eu não posso entrar. E de repente você olha o outro também, eu não posso ir. Houve uma época aí que você não pode comer um sanduíche numa certa rede, porque isso aí é oferecido ao diabo. Irmãos, há coisas que estão escancaradas, mas há coisas que você diz assim, eu tenho que ser luz aqui no meio, eu tenho que fazer a diferença aqui, eu tenho que mostrar que eu tenho um Deus que me domina, eu tenho que mostrar que se eu clamar pelo sangue de Jesus, isso aqui tudo vai ruir. Quantos estão entendendo isso? Então, a diferença não é que você comeu ou fez e tal, eu não estou dizendo você ir especificamente nos lugares onde tudo é oferecido aquilo ali. Eu falei isso no Connect agora com o pessoal. Onde tudo é consagrado aquilo ali. Por exemplo, irmãos, eu sei que alguém que vai ver essa ligação aí, um pastor meu, vai ficar bravo, mas eu nem atendo o telefone. Eu sou contra você ir lá para Sapucaí, no carnaval, as escolas de coisas, e você na arquibancada dizendo que eu estou aqui para evangelizar. Meu irmão, larga de ser trouxa, irmão. Você está no meio da festa que foi preparado para ele, você vai evangelizar? Não, pastor, mas eu tenho que estar nesse lugar. Fica lá do lado de fora, irmão. Espera acabar e dá o folheto. Eu estava em Portugal uma das vezes que eu fui lá. Eu fui nessa época onde a Senhora de Fátima homenageada. É a mesma época aqui de outubro, né? Então foi uma época que a Senhora de Aparecida, não a minha, mas a deles, é homenageada. E eu achei de uma inteligência, alguns crentes resolveram evangelizar essas pessoas. Evangelizar é mostrar que eles estão equivocados. Então o que eles fizeram? Uma distância bem grande, não tão grande, mas também não colado, para não ultrajar aquelas pessoas que prepararam o ambiente lá, e todo mundo estava lá recebendo e tal, e as pessoas vinham ajoelhadas, machucadas. Eles prepararam antes umas barracas, umas tendas com água.
com alguma coisa, só entra aqui, toma água, mas você está machucado aqui, deixa eu arrumar e tal. E ali eles tentavam mostrar, olha só, não precisa de você fazer isso, porque Jesus já fez tudo isso por você. Você não precisa se sacrificar, se lancetar, machucar o joelho, dar tapa na cabeça. Nenhum Deus, que é Deus mesmo, e o nosso Deus é o Deus poderoso, não precisa de fazer isso. Mas em momento nenhum, e eles tinham orientação, não invadamos, não temos que entrar lá onde eles estão ali, fazendo alguma coisa que eles prepararam segundo os seus costumes, e nós não temos que invadir. Vocês já imaginaram, irmãos, se alguém de uma outra seita entra dentro da igreja aqui e senta aí do lado dos irmãos e começa assim, larga isso aí, esse pastor aí, não está com nada, larga isso aí. Ia logo levantar um obreiro desse daí, e ia dizer assim, ei, você está perturbando aqui, você não tem direito de fazer isso. E nós podemos? E muitas vezes nós não estamos preparados, e chegamos lá, somos contaminados. Uma vez, eu estava na casa de um pastor fora daqui, e ele estava vendo lá, passou a televisão, assim, estava passando o desfile de carnaval. Ele olhou e disse assim, irmão, esse negócio é do diabo mesmo, mas que é bonito, é. E ele disse, o negócio é bonito. Ele quis dizer o seguinte, bem preparado, eles capricharam lá. Mas eu reconheço que eu não posso estar lá. Mas onde eu estiver e for solicitado, eu preciso mostrar que eu sou guiado por Deus. Eu imagino a cara das pessoas, o dedo duro que foi lá falar com Nabucodonosor, ó rei, salve rei. Lembra de 3 jovens que o senhor constituiu nos negócios da Babilônia? Lembro, pois eles não estão dando a mínima para o seu decreto. O senhor disse que quem não adorar a estátua que o senhor ergueu, vai ser jogado na fornalha, e eles não dão a mínima. Eu fico imaginando quando esses jovens respondem aquilo e depois eles oram a Deus, certamente oraram, disse, Deus, faça a tua vontade. Qual é o teu propósito? Como é que o senhor espera? O que o senhor espera de nós? O que o senhor espera ver em nós? E quando eu falei isso uma vez, eu gosto de falar isso, de repente os crentes se reuniram lá, oh Deus, faz com que o camarada que vai acender o fogo falte ao serviço hoje. Oh Deus, emperra aquela porta lá, não deixe ninguém cair na fornalha não. Oh Espírito Santo, faça com que a fornalha não abra, que quebre tudo lá, que emperre. Mas Deus permitiu que eles entrassem dentro da fornalha. Deixa eu te dizer, irmãos, o melhor lugar para nós mostrarmos que somos servos de Deus é exatamente onde Deus permite que nós estejamos, desde que nós permitamos também que o poder dele se manifeste na nossa vida. Então o problema não é você estar ali usando alguma coisa, comprando alguma coisa. O problema é você adorar aquilo que você está usufruindo. O problema é você se agarrar àquilo. E muitas vezes nós temos muita facilidade de adorar, de idolatrar as coisas que são contrárias a Deus. Nós temos uma dificuldade muito grande de adorar a Deus. Nós temos uma boca presa para declarar, Senhor, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus maravilhoso. Então, nós podemos usar algumas coisas da Babilônia, podemos, mas não podemos adorar. Finalizando, o segredo é vivermos pela fé. Em 2 Coríntios 5,7 diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós somos agentes infiltrados de Deus aqui. Nós temos que funcionar como agentes infiltrados, não secretos. Porque tem muito crente que é crente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Não, eu estou disfarçado porque você sabe como é que é. Não.
Não, as pessoas precisam saber. E como? Com as suas atitudes e com a sua boca. Dizendo, não, obrigado. Por que não? Não temos esse costume. Mas, fique à vontade. Nós temos que dizer, eu não faço isso porque eu decidi por Jesus. Nós somos agentes infiltrados. Mas não é só isso. Agentes infiltrados para mostrarmos a quem não conhece a Jesus o poder de Jesus. E para mostrarmos o poder de Jesus, pelo menos duas coisas, tem mais, mas duas coisas nós precisamos ter. Primeiro, nós precisamos ser obedientes. E segundo, nós precisamos ter a autoridade dele na nossa vida. Nós temos que ter coragem de dizer para a pessoa, posso orar por isso? Não acredito em oração. Mas se você deixar, eu vou orar, mesmo que você não acredite. Eu só não vou orar se você disser, não ore. Sai daqui, eu não quero que você ore. Mesmo assim, você pode orar em silêncio. Tá bom, não vou orar não. Senhor Deus, queima ele, Senhor. Ajuda ele a entender. Mas o poder de Deus precisa se manifestar nas suas ações, nas suas atitudes, mas no seu falar. Muitas vezes nós agimos como se isso não é comigo. Estamos vendo o fogo pegar ali do lado e nós não estamos nos importando, não é comigo. Estamos perdendo o espírito de misericórdia. Estamos vendo pessoas indo de pé junto para o inferno e não conseguimos dizer, querido, esse caminho te leva ao inferno. Por que temos essa dificuldade? Ainda que pareça que é o fim, e ainda que zombem de nós, nós temos um Deus poderoso que nos honra. Nós temos visto e vivido nos últimos dias muitas pessoas gastando o seu tempo com coisas que não edificam. É só abrir o Instagram aí, ou abrir o YouTube, você vai ver muita coisa que não edifica, e além de não edificar, destrói o que está edificado. Muita coisa. Eu falei com a minha esposa essa semana, se algumas pessoas gastassem só 10% do tempo que elas estão gastando para falar de coisas que além de não edificarem, zombam do nome de Deus, usando 10% disso para pregar o Evangelho. Estou falando de igrejas, estou falando de servos de Deus, estou falando de homens influentes, de homens e pessoas que têm 100 vezes mais seguidores do que eu no Instagram, mas são incapazes de ter coragem de trazer uma palavra de vida e dizer, você está indo pelo caminho errado. Nós estamos vivendo esse tempo babilônico, tempo babilônico, onde a opressão, a perversão, espírito de grandeza, que também dominava, tem imperado muito mais nas nossas vidas. Eu não sei quantos membros da Igreja Shalom vieram para cá porque ouviram dizer que ao chegar na Shalom, sua vida muda completamente. Se você não tinha emprego, você vai ter. Se você não tinha carro, você vai ter. Se você não tinha dinheiro, você vai ter. Se você estava doente, você não vai ficar mais. Se vocês vieram para aqui, irmão, dá tempo de sair. Dá tempo de dizer, pastor, eu vim nessa proposta que um irmão me falou. Ou você fica sabendo qual é a verdade, ou você vai para outro lugar, porque isso não é verdade, irmãos. Aliás, se Deus te trouxe aqui, nessa igreja, é porque Ele viu em você alguma coisa para nos ajudar a resolver os problemas que nos acometem quase todos os dias. Mas o que é pior
é quando você fica cauterizado e assume o espírito de Babilônia, onde as pessoas gostam de levar vantagem, onde as pessoas têm medo de chocar as pessoas. Não vou falar isso. Nós estamos vivendo o tempo que nós precisamos falar. Mas mais do que isso, nós estamos vivendo tempos que precisamos mostrar o poder de Deus no meio da igreja. O poder de Deus nas nossas caminhadas. O poder de Deus no nosso trabalho. É a única forma que nós teremos para cativar as pessoas e dizer para elas: você quer esse mesmo Deus? As pessoas precisam ter esse prazer de dizer: puxa vida, se aconteceu contigo, eu quero que aconteça comigo. Vamos ficar de pé, querido. Nós estamos chegando ao final do ano e muita gente não conseguiu resolver algumas pendências. Quem sabe Deus está te falando hoje assim: você, em vez de entregar para mim, você está aqui nesse mundo da Babilônia há tanto tempo, você não percebeu que eu domino até sobre Nabucodonosor. E você não está entregando para mim a sua luta. Você apertou você gemeu. Você já passou por lá de lá. Apertou você já não me amaldiçoou, mas também entristeceu o Espírito Santo. Quando nós deixamos de falar, uma situação onde o Espírito Santo colocou para nós falarmos, e nós não falamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Ou então apagamos, extinguimos o Espírito Santo dentro de nós. Isso tem feito com que nós percamos a nossa fé, a nossa vontade, o nosso ímpeto, a nossa autoridade no nome de Jesus. Isso tem feito. Eu tenho visto que estamos por aí mais preocupados com o nosso bem-estar, com as coisas boas que a Babilônia oferece. Quando Deus falou para Josué: eu vou derrubar os muros de Jericó, mas faz o seguinte, ninguém traz para cá nada, não pegue nada. Mas Acã pegou umas capas, está lá escrito, umas capas bonitas da Babilônia. Ele ouviu algumas coisas ali e ele disse: cara, isso é muito bonito. Isso é muito bonito. E por causa daquilo todo o povo sofreu. Quem sabe, meu amado e minha amada, você esteja com medo. Só com medo. Mas eu estou dentro de um sistema, pastor, se eu não fizer o que estão mandando, só que essa pessoa vai mandar em você até você estar aqui. Mas quando você sair daqui, tem um outro que vai mandar eternamente. O que você prefere? Eu quero orar, então, se você está com alguma situação difícil para resolver, e você percebe, deixa eu colocar isso bem explicadinho, você percebe que você tem flertado com algumas propostas que não são muito corretas, mas você diz: pastor, mas eu não tenho saída, sabe, eu trabalho ali, o patrão mandou fazer isso, e você tem entristecido a Deus, porque Deus só te colocou lá para você falar para o patrão: o senhor me perdoa, mas eu não posso fazer assim, eu não posso fazer assim. Talvez você esteja passando uma dificuldade exatamente porque você assimilou mais as regras do mundo, mas as nossas regras são diferentes. Quer ver? Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias.
O que é que confunde as sábias? Coisas loucas. Nunca vi isso. Deus fez as que não são para confundir as que são. Que troço de maluco, irmão? Então tem hora que a gente tem que ser maluco. E você tem que ter coragem. Eu quero orar. Se você precisa de uma oração para te ajudar a entender e a resolver alguma coisa na sua vida, e você percebe que pode sim estar sendo influência que você aprendeu, ou, deixa eu te dizer, pode ser que você não tenha vivido na Babilônia, mas seus pais viveram, e você adquiriu isso. Você quer quebrar essa corrente hoje, alguma coisa que vem do passado na sua vida, e você precisa quebrar. Eu vou orar por isso, mas eu não sei quantos são. Então, se você precisa de uma oração, e alguma coisa que você precisa que o Senhor tome as rédeas na sua vida, faz assim com a mão, levante a sua mão. Pode levantar bem alto, bem alto, bem alto. Eu não estou preocupado com quantos são. Amém. Deus abençoe. Vem aqui à frente. Nós vamos orar agora. Em nome de Jesus. Seja o que for. Pastor, qual assunto? Qualquer assunto. Traga aqui. Se você já pensou em desistir de tudo, dar fim até a sua vida, eu não aguento viver num lugar assim, não aguento ser achincalhado, não aguento. Pode chegar um pouquinho mais para cá, sim. Eu não aguento. Então você precisa desse Deus. E aquela pessoa que está te oprimindo vai dizer, realmente, esse Deus que você serve é um Deus que eu quero servir. Ontem eu estava vendo não sei quantos viram, um depoimento de uma pessoa, nem conhecia ele, mas eu sei que ele era um crente, e ele foi pedir ao Silvio Santos, que ele precisava do domingo. Não, domingo eu não posso trabalhar. Não, mas você tem que trabalhar. Eu disse, não, mas eu preciso servir ao meu Deus, e domingo eu não posso. E o Silvio Santos tinha posto, está aí no YouTube, ele falando. Ele disse assim, não tem condição, então eu vou ter que ir embora. Aí o Silvio Santos, mas você tem contas a pagar? Está aqui comigo há 30 anos, você vai jogar tudo para o alto? Eu disse assim, mas eu não tenho outra escolha. Eu preciso servir ao meu Deus no domingo. E você colocou assim, eu respeito, a empresa é sua. E ele acertou com ele as contas, e ele foi embora. 2 dias depois, ele recebe um telefonema, disse, amigo, o Silvio quer falar contigo. E ele voltou lá, e o Silvio disse assim, olha só, eu vi que você é muito fiel a esse Deus. Se você é fiel a esse Deus que você não está vendo, você deve ser muito fiel a mim também. Então, eu vou conceder o que você quer. E vou, enfim, está desfeito. Você vai ter isso. Irmãos, nós não podemos ter medo disso. Tem mais alguém que precisa estar aqui? Porque eu não sei como falar. Eu estou cedendo, porque se eu não ceder, você não precisa ceder. E nem precisa ser estúpido. Não precisa. Basta dizer assim, deixa eu orar, deixa eu falar com meu Deus. E se Deus não te responder, aí eu paro de pregar. Vamos orar? Estenda as mãos para cá, irmãos. Seja qual for o seu pedido a Deus agora, você vai abrir o seu coração para Ele, vai deixar Ele trabalhar. Tá bom? Fecha os seus olhos agora, para você não se desviar de nada. E eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu percebo que há pessoas aqui que devem estar passando uma situação muito mais difícil do que eu imagino, mas o Senhor sabe. Pai, em nome de Jesus, todas essas vidas que estão aqui, elas vieram por um convite, dizendo, há alguma coisa que precisa ser resolvido, que eu não estou conseguindo. Pai, então em nome de Jesus, antes que os negócios da Babilônia, antes que o efeito, o espírito de Babilônia, os sufoque mais e os convença a abandonar a fé que eles têm em Ti, eu te peço, Senhor, arranca com raiz e tudo, todo esse problema, todo esse mal, porque apesar de estarmos na Babilônia,
nós temos um Deus que cuida de nós. Senhor, todo passado que precisa ser anulado, anula, Pai, em nome de Jesus. Todo, Senhor, toda influência que vem hereditariamente passando de pai para filho, toda enfermidade, toda maldição, demônio familiar, nós rejeitamos isso na vida dos teus servos e na vida da igreja. Caiam por terra agora, Senhor, todos eles. Quebra, Senhor, esses laços. Abre, Senhor, quebra as correntes, Pai, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, que de repente foi adquirido por espírito opressor, um espírito, Senhor, contrário ao teu, nós decretamos no teu nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, que saia agora toda a enfermidade, em nome de Jesus. Todo espírito, Senhor, de encantamento, todo espírito de inveja, eu queria ter isso que a Babilônia tem, e eu não posso ter. Toda essa vontade, essa sede pelas coisas erradas, Senhor, tira da mente dos teus servos tudo aquilo que não te agrada. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Agora coloca neles, Pai, uma vontade de te servir inigualável. Uma vontade de te servir que afronte a Babilônia. Que pode parecer que estão perdendo. Pode ser que eles sejam jogados na fornalha. Mas com garantia tua, Senhor, eles não passarão as dificuldades que eles imaginam que eles iam passar. Ao contrário, antes o Senhor virá com mão forte e socorrerá e mostrará a tua glória. Pai, mas que eles sejam fiéis. Eles sejam fiéis. Deus agiu com alguns, não com todos os seus servos na Babilônia, mas Ele agiu com aqueles que eram fiéis a Ele. Vale a pena ser fiel a Ti, Pai. Em nome de Jesus, coloca no coração deles uma vontade inigualável de Te servir. Uma vontade inigualável de testemunhar o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. 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 Toma posse. Toma posse.